E aí pessoas, eu sou a Lena e eu estou de volta com mais um vídeo. E hoje eu estou gravando no dia 11 de janeiro o vídeo de apanhado das leituras de alguns meses. Eu tô rindo porque alguns meses é ótimo, tipo assim, da maior parte dos meses de 2022, porque quem me acompanhou aqui no canal nesse último ano sabe que eu li bem menos esse ano, bem menos mesmo, inclusive na retrospectiva que eu vou gravar hoje também, depois que eu terminar de gravar esse vídeo. Vocês vão ver exatamente quantos livros eu li, no caso, quantos livros eu terminei em 2022. E aí, enfim, vocês vão ver que realmente foi bem menos do que eu tava lendo nos últimos anos. E tá tudo bem, enfim, mas aí por causa disso acabou não tendo muito vídeo de leituras do mês, especificamente, pra cada mês, porque eu não tinha muitos livros pra falar por mês e às vezes eu não tinha livro nenhum pra falar em um mês. Então esses livros aqui eu li nos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, se eu não me engano, Enfim, eu quis fazer esse vídeo só pra eu poder falar um pouquinho mais detalhadamente sobre cada livro, porque eu acho que no vídeo de retrospectiva eu não vou falar sobre cada um dos livros. E também porque eu queria fazer pra meio que sentir que eu finalizei o ano, sabe? O ano em conteúdo do YouTube, digamos assim. Enfim, é isso, vamos lá. Eu vou dizendo na ordem que eu terminei de ler, tá? O primeiro que eu tenho pra falar nesse vídeo aqui é Terra Fresca da Sua Tumba, de Giovana Ribeiro. Esse livro aqui é da editora Incompleta, juntamente com a editora Jandaíra, a tradução de Laura Del Rey. Aqui, nesse livro, a gente tem alguns contos, eu não lembro quantos exatamente, mas nesses contos ela vai conversar sobre a morte. E não necessariamente vai ser, assim, uma conversa sobre a morte no sentido de, tipo, o personagem principal em si morreu, a história ser sobre a morte propriamente dita. Enfim, tem morte, assim, é sobre a morte, tem temas bem pesados, o livro tem muitos gatilhos aí, tá? É bom você ir preparado, assim, ou então não ler o livro se você não tá no momento certo pra ler. Inclusive tem algumas cenas que eu achei bem desnecessárias, assim, eu acho que não acrescentaram em nada e ficou um pouquinho gratuito em algum sentido. Eu acho que podia ter sido menos gráfico em alguns sentidos, mas de forma geral foi uma leitura interessante, foi interessante conhecer essa autora. Eu achei bem interessante porque os contos, pelo que eu me lembro, porque faz muito tempo que eu terminei de ler esse livro, eles têm meio que assim Meu Deus do céu, como é a palavra? Eles têm uma construção similar do começo ao fim. Os contos geralmente começam muito parecendo uma história qualquer, você não sabe exatamente onde é que vai dar, você meio que começa acompanhando ali algum momento da vida do personagem e até que do nada você, tal conta sobre isso, e aí a coisa desembesta, sabe? Então eu achei interessante, porque ela meio que tem uma forma de construir os contos, mas ao mesmo tempo depois pode ficar um pouco repetitivo e, enfim, tem essas questões, como eu falei, que eu acho que algumas coisas ficaram meio gratuitas. Eu entendo quando às vezes se usam a violência gráfica, dependendo de como se escreve, e é importante pra proposta ali do livro, do filme, ou do que quer que seja. Mas especificamente nesse livro, algumas delas eu fiquei meio... era necessário isso daqui? Tipo, não sei. Mas enfim, foi interessante, mas ao mesmo tempo não ficou muito comigo. Eu realmente esqueci bastante desse livro aqui. É isso, leitura interessante, mas ok, não foi incrível. O próximo foi sim uma leitura incrível, no caso, Maus, de Art Spiegelman, tradução de Antônio de Macedo Soares. Essa edição aqui é da Companhia das Letras. E aqui o autor, ele é quase como uma autobiografia, na verdade é a biografia do pai dele, né? Ele escreve a história do pai dele, que o pai dele sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, o pai dele e ele, né, são judeus. E aí aqui ele conta a história de sobrevivência do pai dele da Segunda Guerra. Só que é bem interessante porque, assim, ele, ao contar a história do pai dele, ele conta a história dele também, de certa forma, mesmo que ele não entre em muitos detalhes sobre a vida do pai fora da guerra mesmo e a vida dele mesmo, mas ele põe muito do que ele sente em relação ao pai ali. Ele conta a história de sobrevivência do pai, mas ao mesmo tempo ele traz uma visão do pai dele completa, sabe? Ele mostra, tipo, meu pai foi uma vítima, mas não significa que ele seja uma boa pessoa necessariamente, ou que ele tenha sido um pai excelente. Tem uma certa ambiguidade aí quando ele vai
construindo aqui esses quadrinhos, e pra ele mesmo é difícil de como escrever o pai dele, o que botar, o que não botar. É bem interessante porque ele colocou isso também, assim, ele colocou o processo dele de escrita e desenho desse quadrinho. Então é interessante porque você realmente vê como foi o processo pra ele disso tudo, e de ter essas conversas com o pai dele pra saber mais detalhadamente sobre a vida dele durante a guerra, para poder escrever. Eu gostei muito, muito, muito. Foi bem interessante ler em quadrinhos. Eu nunca tinha lido nada sobre a Segunda Guerra em quadrinhos. Também é muito interessante como ele usa bichos, né, para representar cada pessoa, né? No caso, os alemães são gatos e os judeus ratos. Aí eu acho que são os poloneses que são porcos. Eu não lembro agora. E aí é isso. Eu gostei muito porque realmente foi triste, é difícil de ler e tal, mas além da história de sobrevivência da guerra, vem essa história de pai e filho também. Sabe, de como é ser filho de uma pessoa que sobreviveu à guerra. E aí, por exemplo, ele se questionar se o pai dele ficou assim por conta da guerra ou se ele já era assim mesmo antes da guerra. E ele como pai não teria sido diferente, independente da guerra. Enfim, é bem interessante, eu gostei bastante. Eu dei 5 estrelas porque eu achei muito bem escrito, muito bem construído. Realmente não esperava. Foi uma surpresa boa, porque veio bem mais do que a história de guerra. O próximo que eu tenho pra falar aqui é As Cavernas de Aço, de Isaac Asimov. É o primeiro volume de uma série de 4 livros, né, que é Império e Robôs, Robôs e Império, não lembro agora a ordem, que são, pelo menos é o que diz aqui, romance policial misturado com ficção científica, né? E basicamente nessa série de 4 livros a gente vai acompanhar um detetive humano que resolve mistérios e crimes junto com um robô. E aqui nesse primeiro livro é quando a duplinha se conhece, né? Que na verdade ocorre um assassinato aqui de uma pessoa bem importante desse universo aqui. E aí esse detetive humano tem que investigar esse assassinato, descobrir quem foi que matou essa pessoa, e ele é posto para fazer esse trabalho com o robô, né? Obrigam ele a trabalhar com o robô, que é uma grande questão, porque os humanos detestam os robôs, porque os humanos estão com medo dos robôs roubarem seus empregos e tal. É uma situação social bem delicada. Enfim, é basicamente isso. No vlog em que eu li esse livro, eu falo mais especificamente sobre algumas coisinhas e sobre como é que funciona a política e por que a política tá do jeito que tá. Mas enfim, a situação é politicamente instável, muito instável. E ele trabalhar com um robô é bem delicado, e o assassinato que ele vai resolver é de uma pessoa que faz parte de um grupo ali que não é muito querido pelas pessoas, pelos terráqueos. Então, assim, é bem interessante o contexto político que ele criou, né? Que tem a base na ficção científica, porque tem a questão de viagem pelo espaço e tal, e habitar outros mundos e pessoas de fora da Terra virem pra Terra. Então, tem essa coisa de ficção científica. O meu problema é que isso daqui é vendido... Isso daqui é ótimo, né? O livro isso daqui é vendido como um romance policial juntamente com ficção científica. Só que isso daqui é muito mais ficção científica e política do que um romance policial. Isso aqui não... Tá, um pouco mais da metade, mas metade. Vamos ser generosos aqui. Metade do livro é só a gente tendo um panorama político e a gente conhecer os personagens, o que eu entendo que é o primeiro livro de uma série. Mas tinha uma hora que eu já tava tipo, tá, eu já entendi, dá pra gente começar a resolver o mistério, dá pra começar a parte de romance policial, que é uma coisa, inclusive, que eu falei no vlog sobre esse livro aqui, que a primeira parte do livro eu senti muito mais, como eu falei, ficção científica e ficção política, e eu tava esperando começar o romance policial. Eu esperava que na segunda parte fosse se desenvolver mais, porque aí a gente já conhecia o mundo, já tava tudo certo, então vamos pra resolução do assassinato. Então eu tava esperando que se fosse ter uma coisa assim de indo descobrir pistas, juntando as pistas, pra juntar as peças do quebra-cabeça e se descobrir quem foi que matou o cara. O que normalmente se é uma investigação, né? Policial, qualquer coisa assim. Mas não. A investigação consiste em um cara saber uma outra coisinha ali, não achar tantas pistas assim e ficar conjecturando pra Deus e o mundo
um monte de teoria. E tem uma cena que é até muito engraçada e que dá muita vergonha ali, porque ele fala muita merda. E que é engraçada, pelo menos ter visto, mas ao mesmo tempo é muito longo. E são vários e vários diálogos extremamente positivos, super, super chato e longo. E aí fica meio repetitivo, porque é isso, várias vezes e cansa, sabe? Tinha uma hora que eu já tava cansada, que eu só queria terminar esse livro, que eu inclusive fiquei, será que eu vou terminar esse livro? E além disso, ele tem um tema bem recorrente aqui, que é o imperialismo, né, colonialismo e tal. E eu realmente esperava que no final do livro talvez fosse ter uma conversa mais interessante sobre isso, que não fosse isso mesmo, mas não, no final o livro realmente martela o tom bem imperialista e colonialista dele. Eu fiquei assim, tipo, hã? Eu não sei, pensando agora que isso me veio à minha cabeça, talvez no decorrer da série isso seja desconstruído, mas como esse daqui é um livro que originalmente foi feito pra ser um livro, e aí depois é que foi virando uma série, eu não tenho tanta certeza, né? Então, assim, eu não gostei realmente do tom, eu fiquei bem revoltada no final, porque se no final das contas, pelo menos a gente tivesse uma construção do mistério interessante, a resolução do mistério interessante e o discurso imperialista e colonialista não fosse presente do jeito que é, no final das contas eu teria dado tipo 3 estrelas, eu teria curtido um pouquinho o livro e tal, eu teria relevado mais esses diálogos super expositivos e chatos, mas no final das contas não deu pra relevar, porque no final das contas o livro foi super chato e o mistério foi resolvido da forma mais do mundo e fiquei bem desanimada pra ler Isaac Asimov. Vamos ver se eu dou outra chance pra ele. Eu não sei se eu vou dar outra chance pra essa série, não é? Eu tenho um e-book já de Eu, Robô, então talvez eu leia. Pode ser que seja mais interessante ele em contos, mas eu não tenho tanta certeza assim. E eu não sei, eu adoraria conseguir dar outra chance pra essa série, porque eu tenho o box aqui, mas eu não sei. E eu acabei de olhar aqui e vi que esse negócio tá aqui. Isso é um negócio de colocar na parede pra pendurar a bolsa e eu não vi que ele tava aqui, socorro. O próximo que eu tenho pra falar aqui é, de novo, um quadrinho. Esse foi o ano dos quadrinhos pra mim, né? Porque tava difícil pra ler livros assim maiores, mas enfim. O próximo que eu tenho aqui é Ed Gein, de Harold Chester e Eric Powell. Essa edição aqui é da Darkside. Tradução de quem? Tradução de Carlos H. Roots? Acho que é Roots. Essa HQ aqui é uma HQ de True Crime, tá? Que eles vão contar a história de forma dramatizada, né? De um assassino que inspirou vários assassinos das telas dos cinemas, né? Como o assassino de O Silêncio dos Inocentes, Psicose e tantos outros. Foi interessante consumir True Crime, assim, eu não sabia se eu ia gostar ou não, mas eu achei ok, e é sempre importante lembrar que é uma versão dramatizada da coisa, nem tudo vai ser 100% real, inclusive há personagens que eles criam aqui justamente para ajudar a contar a história de uma forma mais interessante, ou de poder trazer as opiniões deles mesmos sobre a história, né, sobre algumas coisas. E foi uma leitura bem difícil, é bem grotesco as coisas que esse homem fez. Não é tão gráfico assim, é explícito, né, porque a gente sabe as coisas que ele faz e tal. E tem alguns desenhos que são perturbadores, mas também não é tão gráfico assim. Eu acho que eles souberam dosar bem nesse sentido, pra não ficar uma coisa gratuita. Mas ao mesmo tempo tem uma coisa aqui que eles adicionaram que no final do livro eles até dizem que não é 100% certo se aconteceu ou não. Então é o tipo de coisa que eu não acho que você deveria colocar se não tá 100% certo, se aconteceu ou não. Mas também eu imagino que tenha sido um trabalho difícil poder escrever isso daqui, porque aqui a gente vai conhecer um pouco da infância e adolescência dele, né? Como ele cresceu, o contexto familiar dele, pra ele se tornar a pessoa que ele era, que fez todas essas coisas horríveis. Mas é difícil contar isso porque não se tem muitos documentos, muitos registros dessa época. E também o que ele fala, o que ele contou da vida dele, das coisas que ele fez, não é 100% confiável. E inclusive tem cenas aqui, né, em que eles mostram como ele muda a versão das coisas que ele fala,
como ele mente, aí às vezes parece que ele tá mentindo, mas talvez não seja tão conscientemente. Então, assim, é realmente complicado. Então, eu entendo que não deve ter sido uma tarefa fácil. Mas, enfim, foi uma leitura interessante. Eu não dei classificação estrelas e tal, porque eu realmente não sabia como classificar, assim, true crime, né? O próximo livro que eu terminei em 2022 foi Mordida, de Sarah Anderson. Essa edição aqui é da seguinte tradução de Sofia Soter e tá cheio de pelo de gato, porque eu tenho gato e a capa é de tecido. Mas enfim, aqui a gente vai acompanhar a história de amor de uma vampira com um lobisomem, e é muito fofinho porque é basicamente quadrinhos mostrando de como seria assim um casal de seres sobrenaturais na forma do casal do século XXI, sabe? É muito fofinho, eu gostei muito dos traços e é uma delicinha você ler assim em 10 minutinhos. E foi muito fofinho, era o que eu tava precisando ler no dia que eu li. É isso, não tenho mais muito o que falar, porque eu não tenho muito o que falar sobre esse livro. É divertidinho e tal, e é legal. E eu não falo muito sobre a história e sinopse e tal, porque não tem. É basicamente a gente acompanhando momentos do relacionamento deles. A gente vê o momento que eles se conhecem, começam a namorar, vão morar juntos e tal. Mas não tem um super enredo, não. São recortes da vida deles de casal. Então, enfim, muito fofinho. E o último que eu terminei de ler em 2022 foi Vincent, de Barbara Stock, tradução de Camila Werner. Essa edição aqui é da LPM. Esse daqui é o livro, olha como é lindo. Ele é todo coloridinho e é todo lindinho assim. Os traços dela são muito lindinhos. Enfim, aqui a gente vai acompanhar um pouco a história de Vincent van Gogh. Eu acredito que deva ser uma dramatização, né? Eu não sei, assim, até quantos %, assim, é realmente exatamente como aconteceu. Até porque eu não li a biografia dele. Eu quero muito comprar a biografia dele pra ler, mas sempre tá muito cara. Então, assim... vamos ver se um dia eu compro, se ainda nessa vida eu compro essa biografia. Mas foi uma leitura bem interessante, assim, a gente conhecer Van Gogh, a gente conhecer ele como artista, um artista maravilhoso, mas ainda não reconhecido, à frente de seu tempo. O irmão dele que cuida dele, que é um fofo aqui, o irmão dele, né, nesse quadrinho aqui. E as preocupações de Van Gogh mesmo em querer ser artista, mas querer conseguir também um dinheiro e vender quadro para poder pagar o irmão dele, para o irmão dele não ter que sustentar ele, o irmão que só quer que ele fique bom. Enfim, ele realmente era uma pessoa, assim, muito complicada, mas atormentada também, sabe? É uma daquelas coisas de, na época, não se tinha um tratamento pra aquela pessoa. Eu não sei exatamente o que é que ele tinha e tal, eu realmente não... Inclusive, agora eu fiquei curiosa, vou pesquisar pra ver se tem algum psiquiatra, algum psicólogo que já fez uma análise, assim, de perfil de Van Gogh pra, sei lá, dizer o que é que se acha que ele podia ter. Mas o bichinho, assim, realmente é muito triste ver ele se acabando de pouquinho em pouquinho. E a solidão mesmo dele, porque as pessoas não conseguem entender muito ele. E se hoje em dia a conversa sobre saúde mental pra muita gente, por incrível que pareça, ainda é tabu, imagine naquela época, né? Mas aí é claro que, assim, né, tem horas que você fica, cacete, Van Gogh, vai com calma aí, porque ele realmente algumas horas é insuportável com as pessoas e você fica... Anjo, respire fundo, tá bem? Mas foi uma leitura bem bacana e os traços são muito fofinhos, como eu falei, e as cores, uma delicinha de olhar pra essas cores. Enfim, foi uma boa leitura pra fechar o ano. Eu terminei dia 28, eu acho. Eu acho que eu li dia 28 esse livro. Então, é isso, foi com esse livro que eu fechei o ano. E tem Um Buraco com Meu Nome, de Jared Arraes, que é um livro de poemas que eu ainda estou lendo. Eu comecei em 2022, mas eu não estou com ele aqui pra mostrar e falar sobre ele, porque eu ainda não terminei. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, um beijão e eu vejo vocês no próximo vídeo.